E ele trazia a palavra fé não como no sentido da fé de fato a oração, mas ele dizia que a gente nunca pode abandonar a fé. E eu falava, o que é a fé, né? No espírito religiosidade, e ele trazia não, a fé é a sua formação embrionária. Bem-vindos à SEDOC Podcast. Eu sou a professora Cíntia, coordenadora dos cursos de Nutrição e Gastronomia, e hoje no nosso podcast nós vamos falar sobre preparando a mente e o coração, o profissional do futuro em um mundo em transformação. Então, hoje aqui nós temos um espaço de reflexão e de aprendizado, onde nós discutiremos como os profissionais podem se adaptar e prosperar em um cenário em constante evolução. Vamos explorar aqui as habilidades, as atitudes e mentalidades necessárias para enfrentar as mudanças rápidas que estamos vivendo, seja no mercado de trabalho, seja na sociedade ou na nossa própria vida. E para enriquecer essa conversa hoje, nós temos a honra de receber dois convidados, a professora Caroline Nascimento, professora do curso de nutrição, e o Alan, que é o Doutor Sorriso, e eu gostaria que eles se apresentassem, para o nosso público. Cíntia, muito obrigada pelo convite, agradeço ao Procad por estar aqui hoje. Meu nome é Caroline Nascimento, como a professora disse, sou professora na instituição de ensino, sou hoje professora do curso de nutrição, supervisora dos campos de estágio em alimentação coletiva. Nessa parte, né, eu digo que a minha principal paixão realmente é a docência, a sala de aula, mas além da sala de aula, hoje eu tenho também uma empresa de consultoria e assessoria na área de alimentação coletiva, que é a Líder Nutri. Atuo também como empresária no ramo de sucos, né? Sucos naturais, que é a Nutifruti. Nós estamos desde 2015 aqui na cidade com sucos. Sou mãe, esposa, mãe do Francisco, de 5 anos, uma criança muito esperta e inteligente. E hoje estou aqui para contribuir um pouquinho com esse nosso bate-papo sobre o profissional do futuro, como preparar a mente e o coração. E eu tenho a honra de estar aqui hoje também, Cíntia. Quero te agradecer, professora, por me trazer a oportunidade de estar aqui nesse espaço. Agradeço a sua pessoa, a Pró-Reitoria Acadêmica também, por promover um debate tão necessário, né? Eu sou Alan Cardoso, também conhecido como Doutor Sorriso, e hoje eu sou sócio fundador da Alba Soluções. A Alba ela é uma empresa que intermedia negócios e soluções e está justamente dentro desse cenário, conversando com o empresário todos os dias para entender qual a necessidade que o profissional do futuro precisa ter para atuar bem dentro das empresas. Então eu tenho, de fato, bastante bagagem para poder trazer aqui hoje e enriquecer o podcast. Mas eu também sou palestrante internacional, tenho um trabalho que eu desenvolvo e espiritualmente as pessoas e emocionalmente, então sou especialista em inteligência emocional e espiritual e ajudo as pessoas a ter clareza sobre a vida e entender que nem sempre vai ser fácil, mas sempre vai ser recompensador quando a gente tem um objetivo. Então é isso que eu faço nas minhas palestras, nos meus treinamentos, nas minhas imersões e eu tenho o prazer de estar aqui hoje para poder colaborar. Então, hoje nosso tema é um dos mais relevantes, né? Se a gente for pensar. Então, nós temos aí uma velocidade aí de mudanças tecnológicas, né? Para quem trabalha na docência, a adaptação ao trabalho híbrido, né? A gente sofreu aí uma epidemia e por causa disso a gente teve que nos transformar realmente para o que a gente estava vivendo na época. As novas formas de liderança, o desenvolvimento contínuo de habilidades, então tudo isso está moldando o profissional do amanhã. Porém, não é só a mente que precisa se adaptar, né? Então o coração também. Então, como podemos equilibrar a razão e a emoção enquanto enfrentamos o desconhecido, né? Então a gente vai sair para o mercado de trabalho, muitas vezes é uma coisa muito grande, né? A gente sente medo e é necessário realmente eu ter só as habilidades e competências que eu adquiri durante a minha formação, ou é mais do que isso? Então, eu gostaria de convidar vocês às impressões e análises gerais que vocês teriam a respeito deste assunto. Quer dizer, como é que o profissional ele já sai completo, ele precisa se reconstruir, ele precisa se transformar no profissional para o mercado de trabalho, ou eu tendo um simples diploma, eu vou chegar no mercado de trabalho e vou conseguir executar o que o mercado precisa, tecnicamente. Aí eu penso que a Carol poderia
professora Carolina poderia responder. Cíntia, é excelente a sua argumentação, principalmente porque eu visualizo que estou, né, na sala de aula há praticamente 11 anos. Então, o aluno que começou numa sala de aula há 11 anos atrás é diferente de um aluno que sai hoje pela perspectiva, de fato, tecnológica. Então, dentro desse processo, parece 11 anos pouco tempo, mas na evolução, com o uso de ferramentas, tecnologias e um cenário no mercado de trabalho, por exemplo, com o híbrido, né? O aluno que se formou há 11 anos atrás, ele não tinha a possibilidade de um trabalho de home office como ele tem hoje. Então, hoje, o aluno já se forma trazendo essa possibilidade de atuação que há um tempo atrás ele não tinha. De fato, ele entendia que ele saía de casa para ir até o trabalho. E hoje, com essa possibilidade dele estar em casa e estar desenvolvendo o trabalho, é um cenário desafiador para esse profissional também. E outro cenário que eu trago também com o uso da tecnologia é com a inserção, né, do uso, por exemplo, da inteligência artificial auxiliando esse profissional. O que eu trago de desafio quando você aponta, né? Que se o colaborador, o aluno ali, para entrar no mercado de trabalho, de fato, ele está pronto através do conhecimento técnico. Por acompanhar esses alunos no mercado de trabalho pela parte de supervisão de estágio, hoje eu tenho a certeza de dizer que não, esse aluno ele não sai pronto para o mercado de trabalho no aspecto do que o mercado espera dele. Ele sai, de fato, pronto para entregar o conhecimento técnico, mas as habilidades que ele precisa, além da formação acadêmica, cabe ao aluno procurar desenvolver enquanto ele está dentro ali de uma instituição. E eu vejo, né, como supervisora de estágio, que a instituição traz muito essa oportunidade de desenvolvimento a partir da convivência com os profissionais que estão inseridos dentro do mercado de trabalho, os professores que fazem parte do corpo docente e que estão também no mercado de trabalho, trazem essa vivência para a sala de aula, bem como as oportunidades de estágio durante todo esse decorrer. Então, o aluno ele tem essa possibilidade de vivenciando um pedaço do mercado de trabalho enquanto ele aprende a parte teórica. Mas é claro que a gente tem alunos e alunos, né, que sempre vão para o mercado de trabalho e como supervisor eu consigo enxergar isso quando eles começam no mercado. Que é aquele aluno que procurou desenvolver não só a parte teórica, né, a parte acadêmica como bacharel em nutrição, mas ele procurou um pouco do mercado de trabalho para a experiência prática, ele tem uma evolução muito maior e as portas do mercado de trabalho se abrem de uma forma muito mais expressiva para esse aluno. Então, de fato, eu vejo que não é só o conhecimento técnico. É preciso, né, essa formação técnica para que ele possa alcançar esse espaço no mercado de trabalho, mas hoje é muito importante que ele procure o que a gente vai trazer, né, nesse aspecto, que é essa inteligência, não só emocional, como desenvolver a parte comportamental. Eu falo muito hoje, é uma frase que a gente ouve bastante também no mercado, é que a pessoa ela é contratada pelo conhecimento, né? Pela técnica. Então, pelo que de fato ele aprendeu de conhecimento, ele é contratado, mas ele é demitido pelo comportamento que ele tem a partir do momento que ele está dentro da empresa. Então, hoje, muito se contrata pela profissão, mas se demite pelo comportamento. Então, eu vejo que para o profissional completo hoje não é só a parte do conhecimento em si. O comportamento, ele manda muito hoje na permanência, né? Então, a entrada no mercado de trabalho é um ponto, mas a permanência é o outro ponto que eu acho muito relevante ser tratado. Com toda certeza. E aí eu faço a pergunta para você, Alan. Diante disso que a professora Carolina falou, quais seriam as estratégias que esses profissionais podem usar para manter o equilíbrio mental e emocional durante esse processo? Olha, professora Cíntia, realmente é desafiador, porque nunca, nunca se viu tanta necessidade de fato, desenvolver as emoções, o controle emocional diante de um mundo em constante transformação. A pessoa que se forma hoje, ela entra no mercado de trabalho, ela entra com um desafio de, ao mesmo tempo, ser profissional e ser aquilo que ele nasceu para ser. Então, toda vez que a pessoa ela foge, tem um desequilíbrio entre aquilo que ela nasceu para ser e aquilo que ela se formou, ela começa a estruturar um caminho de frustração, que leva a maioria dos profissionais a muitas vezes desistirem da carreira porque não conseguiram fazer um alinhamento entre as emoções, aquilo que ele é, com aquilo que ele faz, aquilo que ele aprendeu tecnicamente. Então, isso não atrapalha somente a carreira profissional dessa pessoa. Porque essa pessoa ela vai precisar desenvolver essas emoções para poder casar, ter filhos. Imagina,
Uma criança nasceu e ela precisa educar essa criança, e a criança está passando pelo processo de aprendizagem das primeiras coisas e é desobediente, faz um monte de coisa que não agrada como pessoa. Como que ela vai lidar com essa circunstância se ela não tiver um controle emocional? Então, por isso que é fundamental que haja uma preocupação da pessoa para ela ser uma melhor profissional, ela vai precisar cuidar melhor das suas emoções. E cuidar das suas emoções é cuidar do coração. É não permitir que aquilo que ela sente atrapalhe o desenvolvimento dela. Então, quando a gente passa para entender um pouco mais profundo disso, a formação do caráter. O caráter é como se fosse uma estrutura. Eu vou dizer para você como se fosse um guarda-roupa. Ela é a estrutura do guarda-roupa. Até o 12º ano de idade, esse caráter está sendo formado. Ou seja, o que você viu até o seu 12º ano de idade, você não tem controle, você era só uma criança. Então, muitas peças que você usou para formar esse guarda-roupa, elas foram mal colocadas, mal ajustadas, e isso que a gente chama de falha no caráter. Agora, como que você, como ser humano, combate uma coisa que foi formada quando você era tão jovem? O caráter, uma vez formado, ele não tem como ser mudado, mas ele tem como ser suprido pelas virtudes. Então você vai precisar dedicar energia para melhorar as suas virtudes, para que você não fique refém de um caráter mal formado. E é justamente nesse ponto que a maioria dos profissionais estão se perdendo. Eu hoje caminho por várias grandes empresas e percebo a dificuldade que tem sido de encontrar profissionais qualificados para poder exercer a função. Por quê? Estão se perdendo nas suas emoções. Estão deixando com que aquilo que acontece dentro de casa atrapalhe o seu desempenho profissional. Não estão conseguindo saber separar as coisas para ser profissional na hora que tem que ser profissional, mesmo que o seu emocional esteja passando por uma grande dificuldade. Então, é necessário que esse profissional do futuro ele esteja completamente atento às suas habilidades emocionais, porque se ele não trabalhar suas emoções, ele com certeza não vai ter sucesso na sua carreira. E me fale um pouco assim, você é dentista Sim. de formação. Uhum. Isso, de uma certa forma, o fato de você se formar em uma profissão te direciona para sempre para essa profissão, Uhum. ou pode ser que você use dessa profissão para, como o mundo está em transformação, se readaptar ao mundo em transformação e ser, né, como você disse, às vezes não o que você se formou, mas ser uma pessoa diante daquilo que você fez. Porque o mundo hoje, o profissional do futuro, ele não pode se esconder atrás de um currículo. Ele não pode se definir por aquilo que ele recebeu. O diploma que ele recebeu traz mais uma habilidade para aquilo que ele é. Então, quando ele entende que ele tem uma grande gama para poder, de fato, explorar na sua carreira profissional, ele entende aquilo que eu até estava comentando. O termo transição de carreira, ele precisa cair em desuso, porque não é uma transição. Você não vai desaprender aquilo que você aprendeu. E em algum momento você vai poder utilizar aquela bagagem que você aprendeu. É a transformação da carreira, que nada mais é do que a sua evolução como profissional. Se você se limitar apenas àquilo que você aprendeu tecnicamente, você é facilmente substituído. Principalmente por uma sociedade hoje em dia que a inteligência artificial vai trazer uma avalanche de transformações e que o cara não conseguir. Se a pessoa não conseguir trazer a importância dela por ecossistema, por aquilo que ela carrega, por aquilo que ela vai ser substituída. Então, dentro da minha carreira, eu transformei a minha carreira. E por isso que eu falo, Doutor Sorriso, é porque a minha vida foi costurada pelo sorriso. Então, desde quando eu trabalhava com o meu primeiro emprego como animador de festa lá no Rio de Janeiro, eu animava crianças, ou seja, eu tirava o sorriso daquelas crianças quando eu ia animar para poder custear os meus materiais de odontologia da faculdade, porque são materiais caros e a minha família não tinha condição. Então eu aprendi a transformar aquilo que eu carrego e adaptar de acordo com a necessidade que o mercado precisa. Hoje eu não atuo mais sentado na cadeira como dentista, mas eu tenho total condição de ajudar uma pessoa que precisa com isso. Então até hoje pessoas me ligam: pô, Alan, tô com dor no siso, o que que eu faço? Eu consigo orientar, porque eu não deixei de ser. É algo que eu ainda tenho dentro de mim. Se eu tiver que sentar na cadeira para trabalhar, eu sou muito bom nisso também. Mas hoje eu percebi que dentro da transformação da minha carreira, a evolução do Alan como profissional, eu hoje consigo atuar de maneira mais abrangente quando eu estou numa palestra falando para 2.000 pessoas, quando eu estou num treinamento para uma empresa que hoje tem pessoas profissionais. Quando eu trabalho liderança dentro das empresas, eu trabalho liderança por propósito, né?
O líder tem que entender como é lidar com um profissional que muitas vezes está ansioso, depressivo, como preparar essa liderança para esse mercado de trabalho que está cada vez mais desafiador. Eu preciso ajudar esses líderes a entender. E aí, quando eu vou para dentro de uma empresa, eu vou ajudar o líder a entender, tá vendo? Aquilo ali é traço de ansiedade. Se você abraçar esse cara, ele vai sentir confiança em você, ele vai produzir mais. Então, um simples detalhe faz toda a diferença dentro desse ecossistema. Então, hoje eu diria que os profissionais eles precisam sair para o mercado de trabalho entendendo que receber o diploma é apenas o primeiro passo para que ele siga uma carreira de transformação e que aquilo que ele aprendeu, que é técnico, vai poder ser utilizado a qualquer momento. Então, não precisa abandonar a carreira. É simplesmente deixar com que a carreira seja fluida e dinâmica como o mercado precisa. Nessa fala do Alan, eu me lembro um mentor que eu tive que ele falava muito sobre fé. E ele trazia a palavra fé não como no sentido da fé de fato a oração, mas ele dizia que a gente nunca pode abandonar a fé. E eu falava, por que a fé, né? No espírito religiosidade. E ele trazia, não, a fé é a sua formação embrionária. Uau. Você nunca pode abandonar a sua formação embrionária. Porque a partir do momento que você abandona o ser, de fato, a formação que você teve embrionária, por uma formação que você adquiriu ao passar da sua vida, então eu escolhi a formação nutrição, você escolheu a formação odontologia, você escolheu a formação nutrição. Então, quer dizer que a partir daquele momento a gente se forma naquilo e a gente deforma a nossa primeira formação. E aí, quando o Alan traz de uma forma muito simples, né, o guarda-roupa, eu estava aqui ouvindo e visualizando aquilo que ele ensinava em relação à formação embrionária. Então, acho que talvez, de fato, a melhor dica, né, para esse profissional do futuro é entender a sua formação embrionária, que é o que você traz do ser, né? A característica daquilo que você é dentro do que você se forma no decorrer do processo. Porque o aluno, ele não busca só a formação de bacharel, licenciatura, só uma formação inicial ali. Ele acaba se aprimorando em outras áreas, né? Pós-graduações, mestrados, doutorados, na parte teórica ele acaba se aprimorando. Mas ter esse cuidado ali, minucioso, de não se formar em um aspecto técnico e não se deformar em um aspecto emocional, espiritual, enfim, né? Então, eu acho que me lembrou bastante essa fala dele da fé, né? Da formação embrionária, que é a formação do ser. Então, acho que essa poderia ser, de fato, uma dica importante, né? Não se deformar a partir de outras formações, para que isso você consiga entrar no mercado de uma forma que é o que o mercado precisa hoje, de pessoas mais É o que faz o cara ser maduras nesse único, né? aspecto. O que faz ele ser único e ninguém é insubstituível, mas todo mundo é único. Então, o que faz ele ser único, o que faz ele ter de fato sucesso, ele conseguir ter sucesso aonde ele for, é justamente ele entender que ele não é um profissional, ele é muito mais do que isso. Ele é um ser em constante transformação, em constante evolução. E quanto mais ele trabalhar aquilo que ele é, mais sucesso ele vai ter naquilo que ele está sendo. Então, tem hora que quando eu fui dentista, eu fui bem sucedido como dentista. Agora, como empresário, sou bem sucedido nisso. Por quê? O mesmo Alan que estava na cadeira, no mocho, atendendo um paciente, é o mesmo Alan que hoje está atendendo um grande empresário para levar uma solução para ele. Então, aquilo que eu sou é muito mais forte do que aquilo que eu estou sendo. Então, é trabalhar a intimidade, é trabalhar, de fato, olhar o que foi mal formado no meu caráter que eu tenho que combater com uma virtude, porque a virtude, ela é fruto do esforço, ela é fruto da força de vontade. Então, se ele não trabalhar com força de vontade para deixar de fazer aquilo que o caráter dele naturalmente iria fazer por uma inclinação, ele nunca vai conseguir vencer o chocolate que está na geladeira. É. Porque na hora que ele precisa fazer uma dieta, ele não consegue. Na hora que ele abre a geladeira, tem lá o chocolate e ele não consegue resistir a isso. Então vai precisar fazer força para conseguir combater aquilo que foi mal formado no caráter e poder desenvolver a sua carreira de uma maneira que vai de fato fazer com que ele cresça e tenha sucesso. Eu acredito que esse seja o diferencial, né? Então, quando a professora Carolina falou de IA, né? Muitos têm medo, né? Vamos ser substituídos pela inteligência artificial. Já existe uma pesquisa aqui. Aquelas profissões que você aproxima, que tem uma proximidade com o outro, na questão emocional, na questão de cuidado, IA nunca vai fazer isso, né? Então, eu acredito que esse seria realmente o nosso diferencial, né? Essa construção, né, de ser uma pessoa diferente,
de que muitas vezes eu me formei, mas tentando ser completo, né? Para poder atingir o outro, né? Sim. E aí, professora Carolina, eu fico pensando o seguinte: você como uma líder, né? Você entra nas empresas para fazer treinamentos de pessoal, e como é que, no seu papel, né, de líder, ou vendo os donos de empresas, né, como é que a liderança apoia o desenvolvimento emocional e psicológico dos colaboradores, né, considerando esse impacto aí das mudanças, dessas transformações no mercado de trabalho? Excelente pergunta. Hoje, na verdade, trago a área da alimentação, né, que é o principal foco nosso de estar dentro dessas empresas, mas hoje os empresários de fato entendem isso porque eles sentem que a mão de obra não consegue entregar por não estar bem, não estar bem com a família, não estar bem com o colega no ambiente de trabalho, não concordar em relação às opiniões, discutir processos ou procedimentos que a empresa tem, indo de fato ali na contramão do que a empresa traz de regras, né? Então hoje a liderança ela tem esse desafio e ela enxerga que só é possível vencer esse desafio a partir desse entendimento e de fato dessa transformação desse cenário do colaborador. Então hoje a empresa não enxerga mais somente o procedimento operacional padrão ali daquele colaborador. Ela sabe que existe um procedimento que precisa ser entregue, mas a partir disso, como que eu consigo que esse meu profissional, que tem esse perfil comportamental, consegue entregar a partir disso, né? Então, hoje eu vejo muito esse trabalho, principalmente a gente começa esse trabalho na liderança, entendendo qual é o perfil, né, comportamental do líder dentro da empresa, para que ele consiga perceber o comportamento dos seus colaboradores e para que ele consiga tirar, de fato, o resultado através do procedimento que a empresa precisa. Então, hoje, o empresário, ele enxerga com essa visão o colaborador e ele entende que, como eu disse, né, lá no início, o comportamento é o que mais demite hoje a pessoa da empresa e não, de fato, a parte técnica. Então, as empresas hoje têm um procedimento técnico a ser seguido, mas não existe hoje, de uma forma tão clara, na maioria das empresas, qual o comportamento pessoal e qual a habilidade, eu espero, daquele colaborador, mais da parte comportamental. Então, o técnico, a empresa sabe, para eu produzir um pão, eu preciso do colaborador. Abra o saco de farinha, despeje nessa maceira, espere bater por tantos minutos. Então, existe esse procedimento. Mas, da parte de qual é o perfil, né, desse colaborador que vai conseguir entregar essa demanda com leveza, com facilidade, hoje a empresa já procura esse desenvolvimento, né? Que é muito o que a Alan desenvolve, que é a cultura da felicidade dentro das empresas. Isso. Uma das formas que eu trabalho hoje, além de implementar a cultura, como a Carol está dizendo, é justamente trabalhar a liderança, pegando esse gancho do que você trouxe. Eu tenho até uma palestra que se chama As Chaves da Liderança. Como liderar em uma sociedade em crise. Porque hoje em dia, as questões emocionais, elas estão batendo na porta de todo mundo. 90% da sociedade, ela tem alguma questão emocional para ser trabalhada. A gente sabe que a gente está vivendo a sociedade mais ansiosa que já existiu. O Brasil é líder do ranking ansiedade. Então, como lidar com essa pessoa que quer um resultado, mas ela não sabe o que ela precisa fazer para chegar lá? O líder, ele tem que ser esse cara que tem que estar preparado para lidar com essa pessoa. E muitas vezes esse cara não está. Por quê? Se apoia numa questão de que, eu tenho uma formação disso, eu tenho uma formação daquilo, e acredita que a formação técnica vai ser capaz de lidar com uma questão totalmente emocional. Então, quando eu entro para as empresas para implementar a cultura da felicidade, o que é a cultura da felicidade dentro de uma empresa? A cultura da felicidade é a empresa entender o papel que ela tem na formação da virtude daquele profissional, porque se ela não entende esse papel, ela vai estar o tempo inteiro gastando dinheiro com treinamento, porque ela vai mandar embora e ela vai ter que contratar uma nova pessoa, passar por todo um processo até conseguir achar alguém que parece que cabe para aquela vaga, mas vai ter que trabalhar treinando ela até ela tá bom, aí percebe que aquela pessoa mais uma vez passou por uma questão emocional, demite de novo. Então isso é por conta de líderes mal formados que as empresas estão tendo tanta dificuldade em reter, porque é aquilo, quando a gente erra na contratação, a gente precisa trabalhar o treinamento. E hoje em dia a gente está errando demais na forma de contratar. Porque está treinando, está contratando por uma questão de currículo, mas não está avaliando como que essa pessoa está emocionalmente.
não está avaliando como que a empresa vai poder ajudar ela. Então, quando eu implemento a cultura da felicidade, eu faço com que a empresa seja um lugar onde vai ajudar essa virtude do ser ali a ser evidenciada. A gente vai trabalhar o que de fato vai motivar esse cara. O que vai motivar esse cara é o que está trabalhando nas emoções dele. Então eu ajudo o líder a olhar para as emoções desse cara e motivar nas emoções. Um cara que está motivado nas emoções dele, ele vai produzir mais. E quando ele produz mais, ele entrega mais para a empresa. A empresa tem aquilo que ela quer. Então sai todo mundo ganhando, porque é um líder bem capacitado, que sabe motivar os seus liderados, seus colaboradores. Eles gostam disso e por isso produzem mais. Ao produzir mais, eles sentem a realização chegando e a empresa no final sai ganhando. Por quê? Uma empresa mais produtiva, uma empresa mais lucrativa. Então, é o tal do ganha-ganha. Mas se o dono de negócio não entende a importância de investir na felicidade dos seus colaboradores, ele está perdendo dinheiro. E uma coisa eu fico pensando, existe essa barreira ainda de, né, nas empresas, de você entrar e trabalhar essas questões? Eu acredito que muitos líderes, né, eles têm essa dificuldade de enxergar isso no profissional, né? Não, com certeza. E justamente porque as empresas acham que isso é balela. Ah, cultura de felicidade, porque eu tenho batido muito na tecla, as pessoas falam assim, Alan, mas isso tem dificuldade de vender, porque as pessoas, o dono do negócio não quer saber se os funcionários são felizes, ele quer saber de dinheiro no bolso, mas ele não tem ideia de quanto o meu trabalho vai colocar dinheiro no bolso dele, não só no dele, no dos funcionários também, todo mundo vai sair ganhando. Porque tem uma mentalidade, principalmente aqui no Brasil, uma mentalidade ainda antiga. Então, o dono do negócio ele ainda não está entendendo a importância disso. Mas quando ele pega as principais multinacionais, como o grupo Heineken e tantas outras aí, o grupo Meta, Google, tem todo um cuidado para que o profissional ali ele se sinta num ambiente que de fato ele se sinta em casa. Tem sala de descompressão, onde tem mesa de Jogos, né? ping-pong, tem um local para assistir filme. Por quê? Não importa se esse cara vai tirar ali 2 horas do que é o tempo de trabalho dele para ele poder descomprimir. Se ele no final bater a meta e entregar aquilo que ele precisa. Então, é um pensamento ainda, não, tem que trabalhar de segunda a sexta. Não, mas se esse cara trabalhar de segunda a quinta e ele entregar aquilo que ele entregaria em 6 dias, para que eu não vou dar, por que eu não posso dar uma folga a mais para ele? Então, são esses pensamentos que precisa mudar na cabeça do empresário para ele entender como motivar essas pessoas. E quando a gente trabalha dentro de um universo, né, e eu acho interessante isso ser trabalhado aqui dentro de um ambiente universitário, porque o que diferencia? Por que a universidade ela é uma universidade e ela não é um curso técnico? Porque ela de fato se preocupa com a integralidade do ser. Então, quando eu vejo um podcast como esse, eu vejo a preocupação da Univangélica em formar e capacitar esse profissional para esse ambiente de trabalho tão disruptivo e tão dinâmico que precisa que ele entenda que é muito mais do que o que ele aprende tecnicamente, é aquilo que ele vai ser quando ele sair daqui com o diploma. Então, eu posso afirmar que o profissional do futuro ele tem que ser mais flexível. Ele precisa ser mais flexível em termos de aprender novas habilidades, justamente para que ele tenha, para que ele seja bem-sucedido no mercado de Com trabalho. toda certeza, Cíntia, porque uma das coisas que a gente precisa na vida, né? Porque isso aqui é só um espelho daquilo que é a vida, né? A gente precisa desenvolver resiliência. E a resiliência é essa flexibilidade. Porque existem estudos que comprovam que a pessoa só vai chegar à maturidade profissional depois de passar 10 anos nela. Então, os 10 primeiros anos vão ser 10 anos que eles vão estar aprendendo a ser o melhor profissional. Então, as pessoas querem ter o resultado de alguém que já está 10, 12, 15 anos no mercado assim que se forma. E aí que vem as frustrações. Eu me lembro quando eu saí da faculdade que a gente pegava os salários dos nossos professores como uma base. Uma base, até chegar no salário do professor, vai estudar o que ele estudou, vai fazer mestrado, doutorado, e quantos cursos que ele precisou fazer, quantas noites passadas, e claro, não, mas ele quer sair e ganhar aquilo. Não tem, e aí entra a questão da frustração, né? Porque num mundo onde você não consegue mais escutar a voz da pessoa no tempo natural, você recebe uma mensagem de áudio, você coloca lá no 1.5, no 2, para conseguir acelerar aquilo. Como? Para saber passar pelo processo. E aí volta no ser. Porque se ele não consegue entender que essa habilidade ela é uma habilidade que o ser dele precisa,
Ele não vai conseguir fazer isso nem dentro da empresa, muito menos dentro de casa, ele não vai conseguir vencer nenhum desafio. Aí é a tal da inflexibilidade. É um cara duro, enrijecido, dentro de um mundo flexível. Só que você vai ter que ter paciência de esperar o processo. Não adianta, você não vai plantar hoje uma semente de manga e colher a manga amanhã. Você vai ter que esperar aquela árvore crescer. E a carreira profissional é uma árvore. A pessoa, quando sai da universidade, ela sai com uma semente do conteúdo técnico que ela aprendeu. Ela vai ter que saber aonde colocar essa semente, como cuidar dessa semente, para só depois de todo esse processo ela conseguir colher os frutos disso. Mas ela precisa saber para onde ela está indo. Ela precisa ter um objetivo. E aí é uma coisa também que falta muito nos profissionais de hoje, o objetivo de vida. E aí volta de novo a ser. Quem são essas pessoas? Não é isso, Carol? Eu falo porque na sala de aula a gente presencia muito isso, né? Desde o primeiro período, aquela ansiedade de, nossa, onde eu vou atuar, né? Nossa, até o oitavo período eu tenho que saber para onde eu vou, porque eu passo aqui 4 anos e eu não sei se eu vou para a área clínica, se eu vou para alimentação coletiva, se eu vou para docência, se eu vou para merenda escolar, qual que é a área que eu vou atuar? Então, ele passa ali os 4 anos sem saber onde ele vai atuar, ele vai para o estágio, ele tem mais ou menos uma noção de qual vai ser a atuação, né? Dentro da prática, mas ele ainda não se decide. E quando ele começa o mercado de trabalho, eu tiro muito por base, é a minha formação, né? Então, quando eu comecei no mercado de trabalho, eu queria uma área totalmente diferente, porque na instituição eu olhava meus professores, né? Inclusive minha professora linda aqui, né? Cíntia foi minha professora. Eu olhava os professores e pensava assim, nossa, eu quero ir para essa área, eu acho essa área muito bacana. E quando eu fui para o mercado de trabalho, foi totalmente diferente. A área que eu atuo hoje não é nem perto da área que eu queria. Eu queria área hospitalar, então eu fui para uma área totalmente diferente, porque o mercado de trabalho ofereceu. Mas, quando eu entrei nessa área, que é a área que todo mundo não quer quando entra na nutrição, eu olhei e falei, nossa, essa área tem muito do meu ser. Então, aqui eu consigo me encontrar. E, inclusive, no estágio, eu vi que a área hospitalar não tinha o meu ser, porque eu não queria estar tão perto ali daquela dor, daquele sofrimento dentro do âmbito hospitalar. Mas, na faculdade, com conhecimento teórico, eu falava, nossa, eu gostaria muito de ir para a área hospitalar. Então, o teórico me levaria para a área hospitalar, mas a prática me levou para administração e gestão de empresas na área de alimentação coletiva. Então, eu vejo muito em mim isso que a gente estava conversando aqui, de usar um pouco do que é, né, do ser, dentro da formação que eu obtive. Então, eu acho que realmente faz todo E sentido. assim como eu falei, né? A minha vida é costurada pelo sorriso, por isso o Doutor Sorriso. Um menino que animava a criança quando tinha 19, 20 anos, faz uma faculdade de odontologia e hoje implementa a cultura da felicidade dentro das empresas. Então tudo se conecta, mas eu não sou só dentista. Se eu colocasse que eu sou apenas dentista, eu estaria me limitando a uma caixa onde eu tenho muitas potencialidades para poder explorar. E todo mundo tem. Se o cara que está hoje dentro da universidade ele entender isso, ele vai entender que a formação é só uma ferramenta e que ele, como ser potencializado, essa ferramenta ajuda com que ele alcance mais lugares, tenha mais sucesso, realize mais seus sonhos. Então, hoje eu conheço um pouco da atuação profissional da Carol, eu percebo, ela é nutricionista, ela tem muita bagagem técnica também, mas muito mais do que isso. Ela pegou as habilidades inatas que ela já tinha, desenvolveu e criou um ecossistema dentro do negócio dela que faz com que ela tenha muito mais sucesso. E por isso que ela é uma pessoa a ser escutada e não é à toa que ela está aqui hoje para poder estar trazendo a experiência dela. Então, tudo é isso. O que importa e o que as pessoas podem, você que está nos ouvindo e vendo, que você possa olhar para a sua vida e qual história que você está contando. Será que a história que você está contando ela está alinhada com aquilo que você é? Ou você tem deixado aquilo que você é de lado para tentar ser aquilo que você se formou e está se frustrando? Volte às suas origens e permita que você consiga trilhar um caminho de evolução, não de deixar de lado, mas de evoluir. Você vai se dar bem. Que conselho você daria para esse profissional do futuro? É bem o que ela acabou de dizer agora, mas eu acredito que, de fato, não se deformar. Não se deformar a partir das suas novas formações. Até porque o profissional hoje do futuro, pela sua ansiedade de entrar no mercado, às vezes ele não tem só uma formação, ele tem 2, 3, né? A gente traz um cenário, por exemplo, como odontologia ou nutrição, mas ele procura várias formações. A gente tem alunos na sala de aula que vêm de outras graduações também. Então, hoje, por inúmeras formações que a gente faz, e não só no nível da graduação, mas cursos técnicos, cursos livres, né? Enfim, a gente vive hoje procurando mais conhecimento, informação, mas que a gente não se deforme a partir de outras formações, né? Que a gente use, de fato, esse conhecimento técnico agregado àquelas habilidades, de fato, do ser, né? Daquela formação
embrionária que a gente teve. Então, eu acho que esse é o meu principal conselho, não se deformar. E eu também aproveito essa mesma linha para dizer para você que tá confuso, tá perdido, tá chegando muitas vezes no final da sua formação e não sente que de fato é isso que você gostaria, porque muitas vezes você pode ter iniciado essa carreira porque o seu pai quis, a sua mãe quis, ou seja, você foi deixando o seu ser de lado desde lá de trás. Entenda que, primeiro, nada se perde, tudo se transforma. Então, permita com que isso que para você muitas vezes não é o que você gostaria, ocupe um lugar dentro da sua vida, porque, deixa eu te dizer uma dura verdade, nem sempre a vida será como você gostaria. E o que você faz quando a vida te oferece algo que você não gosta? E é justamente nesse ponto que você amadurece. E se você de fato quer frutificar e ter uma carreira sólida, uma vida que tem uma história que mereça ser contada, chegou na hora de você amadurecer. Então, apesar de não ter sido sempre como você gostaria que fosse, se permita aproveitar aquilo que não foi bom para construir algo melhor amanhã. Então, nós chegamos ao fim, né, do nosso podcast. Quero agradecer imensamente os nossos convidados, né, por essas contribuições riquíssimas. Eu espero que as reflexões de hoje ajudem vocês a se preparar, né, melhor para os desafios, as oportunidades que o futuro nos reserva, né? Então, como fechamento e de tudo que a gente escutou, a gente precisa lembrar que o profissional do futuro é aquele que consegue unir mente e coração, se reinventando constantemente